Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero te dar 5 motivos para ler o 15 de Raquel de Queiroz. Esse aqui foi um livro que eu li recentemente, foi daqueles livros que eu terminei pensando, este é um livro perfeito. Eu não colocaria mais nada, não tiraria mais nada, simplesmente o que a autora entregou aqui é o ápice, assim, é uma obra-prima. Essa foi a minha sensação ao terminar esse livro aqui, que é um livro bem curto, é um livro que tem vários pontos interessantes pra gente discutir, e não é tão comentado assim. Ele é até meio que unanimidade nas pessoas que leram, né, entre as pessoas que leram, porque as poucas pessoas que eu vejo comentando gostaram bastante também. Então, por isso, eu decidi, ao invés de fazer uma resenha ou uma análise, é um livro bem curtinho, então é bem difícil de fazer uma resenha que não dê algum tipo de spoiler, né? Enfim, é uma história que tem relação também com um fato real. Então, ao invés de fazer uma resenha, eu decidi fazer um vídeo tentando convencer vocês que precisam ler o 15 de Raquel de Queiroz. O primeiro motivo, e foi uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu fiz as pesquisas para fazer essa leitura, essa foi uma leitura conjunta que a gente fez numa turma do meu clube de leitura com a Lari, que é o Etos Light, e então eu fiz umas pesquisas prévias, né, para fazer um vídeo introdutório. E uma coisa que me chamou muito a atenção foi que esse livro foi escrito por uma mulher de 19 anos no início do século XX no Brasil. Então, assim, para mim é extremamente impactante ver como ela conseguiu, com tão tenra idade, fazer uma obra-prima com tamanha sutileza, sabe? É uma delicadeza que é muito própria da Raquel de Queiroz. É nítido que ela tem essa característica na escrita dela também, e a gente já vai falar sobre a escrita. Mas isso me chamou muita atenção. A gente está falando de um período que lá fora, né, na Europa, estão surgindo grandes escritoras que estão buscando esse palco maior, enquanto que no Brasil a gente tem uma escritora que aos 19 anos simplesmente fez essa obra-prima, e muita gente na época não acreditou que tinha sido uma mulher, e uma mulher de 19 anos especialmente. E de fato é muito chocante, porque você vê toda uma maturidade e uma escrita que não parece de uma menina, né, praticamente aí, uma moça de 19 anos. Então isso é uma coisa que me impactou muito na leitura, e eu acho que é algo que é interessante, né? Porque às vezes a gente vai para uma leitura sem saber muito sobre ela, e isso também é legal em certos aspectos, mas quando a gente entende a grandiosidade da coisa, né, a gente está falando de uma literatura brasileira que tem ali o seu início praticamente nesse período em que a Raquel escreveu e publicou o 15, que foi ali na década de 30. Então, não só ela tem esse impacto para a literatura brasileira, como também um impacto para o regionalismo e para trazer esse tipo de assunto, que é o assunto que ela aborda aqui no livro, em outras obras também. É um grande marco da literatura brasileira. Então, qual é esse tema? E partindo então para o segundo motivo, né? O 15 se refere à seca de 1915, que foi um momento impactante do Nordeste brasileiro. E quando eu fiz o meu vídeo sobre o continente do Érico Veríssimo, eu falei muito sobre essa questão da gente abordar culturas diferentes, né? A gente mora num país com muitas culturas, que é muito rico, muito vasto. Então é muito difícil da gente conhecer um pouco de cada cultura que temos aqui nesse país. E eu falei até sobre isso do Sul ser deixado meio de lado, né? Eu sou do Sul, então eu sinto falta dessa literatura que fala sobre as minhas próprias raízes. Mas também foi muito interessante finalmente ter contato com essa literatura nordestina que vai tratar sobre esses temas que são muito distantes dos meus temas, então da minha vivência. Isso também é muito importante, né? E é uma das coisas que a literatura consegue fazer. A gente consegue vivenciar pelos olhos dos escritores essas situações que provavelmente nós nunca vamos vivenciar enquanto pessoas, né? Então, para mim, que estou bem distante desta realidade, foi muito interessante vivenciar tudo isso, conhecer também sobre essa triste passagem do povo nordestino, sobre como muitas pessoas foram impactadas, e essas coisas aconteceram várias vezes durante a história brasileira, não é um fato isolado, mas ela vai usar esse acontecimento específico e alguns personagens também para fazer essa ambientação da seca, né? Então, esse é um segundo ponto que eu queria ressaltar para vocês desse livro. O terceiro motivo é relacionado à escrita da Raquel de Queiroz, porque esse aqui é um livro curto, direto, seco, reto, mas de uma escrita linda, assim, e é até difícil a gente explicar o porquê. Ele me remete um pouco até à escrita do Hemingway, que é uma escrita
que ela é direta, é reta, tem até a teoria da ponta do iceberg, né, que é só aquilo que ele mostra no seu livro, que é uma profundidade que ela não vai te trazer uma série de parágrafos falando e discorrendo sobre um assunto. Às vezes o Hemingway, ele coloca profundidade em um determinado tema, soltando algumas frases ali que são impactantes, são bonitas, mas que ele não vai desenvolver a história toda ou a ideia toda na sua obra. E a Raquel de Queiroz me parece fazer isso também, mas com uma delicadeza, uma sutileza que é muito própria dela, porque ela traz, não é nem frases impactantes, mas ela traz uma beleza nos fatos, na natureza, as descrições da natureza dela são muito bonitas, apesar dessa devastação, né, e que também é relacionada com a própria natureza. Então ela faz essa relação das coisas, da ambientação, dos personagens, de uma forma muito delicada, muito bonita, muito sutil. Então, essa escrita, que é muito direta, mas sutil e bonita, é difícil de encontrar na literatura, e eu encontrei aqui na Raquel de Queiroz. Sem falar que, como eu disse, né, é um livro muito curto. Então, aqui, essa edição tem essa letra que é bem grande, tem uma boa diagramação, e ela também tem vários textos de apoio no final do livro. Então, a gente contou mais ou menos que o texto em si vai ter, sei lá, umas 90 páginas, se fosse num tamanho comum de livro, sabe? Então é um livro muito tranquilo de você ler, por exemplo, num final de semana, pegar ele no final de semana para ler de uma vez só. Eu acho que não é um livro para ler em uma sentada, porque ele é um pouco pesado, tem umas cenas pesadas aqui. Mas são cenas, assim, que não são explícitas de morte, de tragédias, né? Ela cita e ela ambienta tudo de uma forma que acaba ficando pesado. Mas mesmo essas situações são descritas de forma muito bonita. Então esse foi um ponto que eu gostei muito também aqui nesse livro. O quarto motivo, ainda relacionado a esse, né, porque é um livro com muita profundidade, mesmo com poucas palavras e poucas páginas. E remetendo também a essa profundidade do Hemingway que eu comentei, porque ele não vai trazer grandes textos falando sobre a seca, ele não vai descrever a seca ou colocar culpados ou, enfim, militar em cima do tema. Ele simplesmente, o livro, vai te trazer o assunto, vai te mostrar aquela realidade e você vai conhecer aquela realidade. Então, a forma de lidar com aquilo, a forma de resolver, o leitor vai ter que pensar, ou enfim, as autoridades, as pessoas competentes, mas não cabe aqui ao livro te dizer o que fazer. Isso também é um ponto bem interessante e que é relacionado também à própria vida da Raquel de Queiroz. Ela sempre prezou muito pela liberdade da sua escrita, pela liberdade dos seus livros. Então, acima de ideologias e acima de formas de pensar. Então, eu acho que esse é um ponto positivo também, especialmente em tempos de livros que querem te empurrar ideologias, empurrar formas de pensar. Esse definitivamente não é esse tipo de livro. Bom, passando então para o último motivo que, de certa forma, se conecta a tudo que eu comentei, é que esses personagens que tem no livro, em especial, no meu caso aqui, mais impactou foi a personagem Conceição, que ela é a primeira a aparecer aqui e é uma das protagonistas do livro mesmo. Esses personagens são muito cativantes e a gente até se apega neles e queria saber mais sobre a vida deles e tal. Mesmo eu falando para vocês que é um livro perfeito, a gente acaba querendo saber mais sobre eles, porque eles são cativantes, mas eles não são feitos, não são desenvolvidos pela Raquel de forma a te emocionar ou cativar. Eles cativam de fato pelo que eles são e pelo que eles mostram no livro, sabe? Então esse não é aquele livro que vai te forçar ao sentimentalismo, por exemplo. E isso até é uma coisa que é mencionada aqui nos textos de apoio que tem depois no final do livro, porque é um livro que não tem sentimentalismo, apesar de tratar de um tema que é tão delicado, tão complexo, com personagens também que têm as suas especificidades. A própria Conceição aqui, ela vai ser colocada numa posição de uma mulher que quer estudar e não quer se casar, e que ela quer ter uma independência e tal, só que ela tem um conflito interno, por exemplo, com a sua maternidade, com o seu instinto maternal. Então ela vai trazer esses temas aqui de uma forma bem sutil, que você acaba então criando essa empatia com essa personagem, mas ela não vai, sei lá, trazer um rompante de sentimentalismo por parte dessa personagem em relação a esse tema. Ela vai colocando aos poucos mesmo, gradativamente, esses temas aqui, que são extremamente profundos, como eu falei, né? Então, são profundidades que a gente vai captar aqui
bem aos poucos nesses personagens. E eu gosto muito da forma com que a Raquel de Queiroz desenvolveu os personagens aqui desse livro. Eu acho que esse também é um ponto bem alto. Se você gosta de personagens bem desenvolvidos, provavelmente você vai gostar também de O 15, da Raquel de Queiroz. Bom, era isso que eu queria conversar, então, no vídeo de hoje com vocês, um vídeo mais curtinho. Mas a ideia mesmo é tentar convencê-los, porque eu acho que esse é um livro que merece mais holofotes, sabe? Esse foi um livro que, de fato, quando eu terminei, eu pensei, 5 estrelas, é um livro perfeitinho mesmo. Por isso que a ideia aqui é espalhar a palavra de O 15. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem uma curtida, comentem aí se ficaram com vontade ou se já leram O 15, me ajudem a espalhar a palavra. Lembre-se de se inscrever aqui no canal, isso também me ajuda bastante, divulgar o vídeo, compartilhar com alguém que você acha que vai gostar desse livro, quem sabe. E é isso, até o próximo vídeo por aqui.